Salve, salve, tá no ar o ChocoCast, o bate-bola com o craque Choco, que hoje vai fazer uma imersão, vai pra aula hoje, Choco. Vamos lá, né, falar com essas duas feras. Bom dia, Kleber. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Falar com o diretor Ederson aí e com aquele rapazinho lá que me incomoda muito, o senhor Alex. Por que ele incomoda muito? Se eu começar a numerar aqui, mas isso aí é algumas coisas internas. Depois a gente... Vamos ver como é que ele vai hoje. Não, então vamos começar entregando a bola para eles. O Alex, coordenador administrativo da Faculdade Sojipa. Por que essa relação já é conturbada assim? Bom dia. É um prazer estar aqui presente na data de hoje. Falando do professor Choco, né, o nosso ícone do futsal, acadêmico da Faculdade Sojipa, no curso de bacharelado em Educação Física. Ele é essa personalidade que todos nós já conhecemos, né? Dentro de quadra e fora de quadra, né? Em sala de aula está sempre questionando, trazendo, indagando os professores, a nossa coordenação. E dentro de quadra, esse cara competitivo, de extrema competitividade, sempre querendo alcançar grandes méritos, né? Então o professor Choco, ele sempre vem questionando, trazendo, inovando, né, dentro da academia, está aprendendo bastante, né? Ele tem toda essa vivência dele do mundo do esporte e agora está agregando conhecimento, né, através da academia. E aí ele entra em conflito com a questão da academia, com a questão da vivência, e aí ele fica me questionando. Pô, professor, isso dá, isso não dá? Isso... Não, professor... Mas essa discussão é enriquecedora, né? Com certeza, absoluta. Né? É de grande sabedoria, e eu digo a ele sempre, né? Ele é um extremo, né, líder, né? Então esse líder tem que caminhar e mostrar, né? Tanto em sala de aula, porque, né, nós temos acadêmicos ali na Faculdade Sojipa, aonde as nossas disciplinas ali são multidisciplinares, né, que envolvem acadêmicos do curso de bacharelado em Educação Física, do curso de bacharelado em Nutrição e do curso de bacharelado em Fisioterapia. Então, esse hall que nós temos dentro da sala de aula, e quando entra um ícone, um profissional como o professor Choco é em sala de aula, como, entre outros atletas que nós temos, eles são um espelho. Então eu digo, professor Choco, você tem um peso, além de estar levando a faculdade, o nome da Faculdade Sojipa, de ser o nosso técnico de futsal feminino do projeto de extensão universitária, você é uma representatividade muito forte na sala de aula. Então, atitudes, comportamentos, ações e questionamentos que tu indagar, os caras vão te olhar mais para você do que para o corpo docente. O Alex só encheu a tua bola e tá brigando com ele. Me ferrou, me derrubou agora. Me derrubou. Ele jogou, né? Ele é esperto, ele jogou para mim, mas tá bom. Mas eu aceito. A verdade é que a gente tá se conhecendo cada vez mais, né, o Kleber? Alex e Ederson, porque, cara, pra mim também é um aprendizado treinar essas meninas. A maneira de lidar com as meninas, Kleber, é totalmente diferente de se lidar com os atletas, né, cara? Os caras tu já chegando, né, meu? Aí com as meninas, porra, tu tem que ter como tu trata as tuas filhas, tem que ser aquela didática e pedagogia, né? É complicado, velho, mas o Ederson vai me ensinando, o Alex vai me ensinando, né? Tem a Luísa, tem o Haroldo que tá junto com a gente agora. Então, o cara vai pegando um pouquinho com eles, né? Até no começo, quando eu cheguei, o Ederson sentou comigo, a professora Camila, que estava no momento, o Alex, e me colocaram como era trabalhar com as acadêmicas, com as meninas, né? Porque para mim também foi novo trabalhar dessa maneira, mas graças a Deus está dando certo. Hoje eu já tenho uma amizade muito boa com as meninas, brinco com elas, brincam comigo, então a gente já está como uma família. O Ederson Dalpiaz, diretor-geral da Faculdade Sojipa, conta um pouquinho como é que é a história da Faculdade Sojipa, o que ela complementa um clube que é histórico, né? E todo esse processo até chegar a esse projeto que é o futsal feminino. Até chegar ao Choco, né? Primeiro, né? Chegar no Choco último, né? Mas primeiro, queria agradecer pelo convite de estar aqui, dizer que é uma satisfação, não só ao lado do Choco, que é esse ícone, né, do futsal mundial, mas também na sua companhia, né, Dr. Kleber Grabowski, que honra
cresci ouvindo, sei, né, da sua referência a nível estadual aí, nacional, como jornalista. Então, muito obrigado, né, por me dar essa oportunidade de estar junto com você aqui. Muito obrigado pela referência, né? Em relação, né, à história, né, o Clube Sojipa tem 150 e lá vai anos, mais de 8 medalhas olímpicas. E aí o Clube Sojipa, em um determinado momento, ele constitui a Faculdade Sojipa juntamente, através, né, da Fundação Sojipa de Comunicação, que havia uma rádio trabalhando a questão do esporte dentro do Clube Sojipa. Eles tiveram a ideia de criar a Faculdade Sojipa, que tem uma história bonita, porque ela vem para suprir a formação de profissionais para trabalhar no alto rendimento, e isso é único no país, no Brasil. Logicamente que esse modelo de universidade, de faculdade que trabalha o alto rendimento não foi inventado aqui, é um modelo americano, enfim, que se consagrou aí lá no início do século e que foi trazido aqui para o Rio Grande do Sul através, né, do Clube Sojipa, e que hoje se torna uma referência a nível nacional. Então hoje eu posso dizer que a Faculdade Sojipa é referência nacional na formação para o alto rendimento. Não sou eu que estou dizendo, mas o Comitê Brasileiro de Clubes já nos deu aí uma honra ao mérito em virtude disso, porque o nosso foco é a formação de profissionais na fisioterapia, na educação física, na nutrição, voltados ao alto rendimento. E dentro dessa lógica, vou dar um exemplo bem tranquilo para as pessoas entenderem. Se eu estivesse na área do direito, eu teria lá um núcleo de formação jurídica, que é onde os alunos do curso de direito vão praticando, né, os atos relacionados ao exercício da profissão. Então nós, dentro da nossa área, nós constituímos, através de um projeto de extensão, dentre muitos que nós temos, o futsal feminino, que é um projeto de extensão onde os acadêmicos desses cursos, mais os profissionais, professores, doutores, eles se conectam e exercem a prática ali, onde eu posso ter um fisioterapeuta, né, aluno, junto com o seu professor, desenvolvendo atividades da fisioterapia na prática. Onde eu posso ter preparação física, né, sendo exercida e pesquisada ao mesmo tempo, né, porque eu sempre tenho que dizer o seguinte: não é só a prática do esporte, nós não estamos no futsal feminino só para ganhar título, nós estamos também para produzir novos conhecimentos. Então, felizmente nós temos tido pesquisas e resultados e artigos científicos publicados a nível nacional, a nível internacional, onde nós, através do futsal feminino, estamos sendo pioneiros, porque a pesquisa na área do futsal feminino ainda é muito incipiente. Existem poucos artigos científicos, poucos livros publicados sobre anatomia, sobre fisiologia, sobre resultado de preparação física, sobre tática, técnica, voltadas ao futebol feminino. Então, quando nós estamos ali dentro desse ambiente acadêmico, pesquisando, produzindo e ao mesmo tempo jogando, e se Deus quiser, com o nosso treinador, ganhando. Não trouxe nenhum título ainda, viu, Kleber? Esse final de semana. Tá gravado. Tá gravado. Esse final de semana nós vamos à busca do universitário aí, né? Então, da classificação. Sábado já tem um pedreira por aí. Então, tu sabe que eu gosto de desafio, né, Kleber? Eu acho a gente vai ter que atualizar essa gravação. Hein? Depois vamos atualizar ela. Abrindo um parênteses. Dizem nos bastidores, não sou eu que estou dizendo, tá? Dizem. Tá sob suspeição até sábado, né, Alex? A torcida tem cobrado resultados. Tá cobrando. Caramba, olha só como é que é, viu? Tu começou bem com o Alex, agora com o Ederson eu já senti um Mas tu pouquinho já viu de como é que é? O treinador tá sobre... É brincadeira. A direção não tá, né? A organização... É só o treinador. É que nem aquele Grêmio, o Roger é culpado, lá é o Mano. O Mano já tirou do dele, já... Estão dizendo, né? Estão dizendo, porque o meu papel é de responder a torcida, não é isso? Se eu estou equivocado, né? Claro. A torcida tem dito o que, Alex, né? Estamos tomando uma pressão, por quê? Dentro do quê? Nós iremos jogar contra a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, contra a Universidade, a Fevale e a Unicinos. E nós somos a Faculdade Sojipa com DNA de campeão. Então, o peso que está vindo, que está nos cobrando, é gigantesco. Professor Choco, a quadra é sua, como eu sempre digo. Não tem problema, cara. Tu sabe que sábado nós vamos estar lá 1000. Hoje
no treinamento o bicho já vai pegar, né, Kleber? Pré-jogo e não tem moleza. A gente tá brincando, né, em cima de show. Claro, estamos brincando. Vou deixar claro que estamos brincando. Não está sob suspeição, tá? E mesmo que se goste de ganhar, né, a ideia não é essa, né? Não, o título até é um complemento do trabalho, pode ser uma excelência, né? Mas o importante é o desenvolvimento, né? E como é que está esse desenvolvimento da introdução do futsal feminino, né? O que vocês planejam, onde é que vocês querem chegar? Nós estamos assim, esse projeto tem uns 4 anos, ele iniciou sendo puramente universitário. Nós estamos num processo de transição de ser um universitário disputando competições profissionais, através tanto da Liga Gaúcha quanto da Federação Gaúcha de Futsal, buscando aí competições da CBFS. E nessa transição é sempre muito importante ressaltar que existem 2 focos, né? Como você disse bem. O primeiro foco é formação. Então, as nossas atletas, elas são acadêmicas da Faculdade de Sojipa nos seus cursos, ou acadêmicas da Faculdade de Famercosul nos seus cursos, e o mais importante, o objetivo principal é eu formar profissionais diferenciadas, porque elas estão tendo uma vivência no alto rendimento e dali eu posso ter cases de sucesso. Vou citar um aqui para mostrar um pouco como é essa trajetória. Eu tenho a Carla Chaves, que hoje é preparadora física do Corinthians feminino profissional, que iniciou no projeto conosco como atleta, depois foi para a comissão técnica, depois foi para o Oriente de Canoas, depois foi para a Inter, para a Grêmio e chegou no Corinthians. Então, o futsal feminino da Faculdade de Sojipa, ele é um laboratório de formação de profissionais para o alto rendimento. E nesse processo de formação, nós estamos numa migração, porque o ambiente universitário, a disputa de competições universitárias, foi o acesso nosso às competições profissionais. Então, lógico, nós almejamos sim dar continuidade, nós almejamos profissionalizar cada vez mais, até sendo um eco e sendo também um diferencial na busca de sermos referências como um todo para o futebol feminino, porque eu acho que como instituição de ensino superior a gente pode fazer muito bem esse papel, demonstrar o quanto é possível profissionalizar o futebol feminino dentro das suas instâncias. Vamos lá, vou citar aí o Marcelo Lipatin, que é coordenador de um curso nosso de gestão esportiva, onde eles separam lá juntamente com vários fenômenos. Gestão de clube é uma coisa, gestão de time é outra, gestão de atleta é outra. Então, nós, dentro do futsal feminino, nós temos que desenvolver profissionais aptos a fazer a gestão de clubes, aptos a fazer a gestão de times e aptos a fazer a gestão de atletas. Então, dentro desse quadro, eu tenho o nosso treinador Choco, que também é acadêmico. Ele, nesse momento, está desenvolvendo habilidades de gestão de time e de gestão de atletas. E em algum momento ele vai buscar também a gestão de clubes, que a gente sabe o quanto é complexo e o quanto tem hoje no Brasil, dentro da realidade que nós estamos vivendo, econômica, social, é uma das dificuldades de encontrar profissionais capacitados para isso. Então nós estamos dentro dessa lacuna, tentando colocar no mercado profissionais que depois os clubes possam olhar e dizer, essa pessoa já tem vivência, tem experiência, pode contribuir. Vou me permitir citar um exemplo de gestão que eu vejo com muito bons olhos. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, que inclusive é professor nosso de um dos cursos nossos de gestão no futebol. O Marcelo Paz, ele tem colocado na prática muito claramente a gestão de clube, a gestão de time e a gestão de atleta. Lembrando, tenho dito muito isso, construção de um time de futebol e evolução de um clube de futebol não é a curto prazo, que eu acho que talvez seja o principal hiato que exista no entendimento de torcida e de gestão. Deixa eu fazer, essa ideia é interessante e complexa ao mesmo tempo. Para tu gerir um clube, por onde tu começa? Pela pessoa, pelo time? Ou tu tem que ter o conhecimento macro para depois dominar os outros? Qual é a orientação que tu dá para quem quiser se especializar nesse caminho aí? Eu acho que primeiro a gestão do clube. Porque gestão de clube envolve gestão de marketing, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão jurídica, que eu acho que são os principais aspectos que envolvem um clube. Você tem que ser conhecedor desse todo para depois ir descendo.
Você tem que ter uma boa gestão de pessoas para poder fazer uma boa gestão de time. E aí o futebol ele é extremamente complexo porque ele tem milhões de variáveis e nós acabamos sempre caindo num senso comum. Porque às vezes eu faço tudo isso bem, mas eu não consigo acessar lá a gestão do atleta e a gestão do time. Que talvez, né, sem citar exemplos, muito perto de nós temos isso. Nós temos gestões de clubes, me parecem muito boas, mas quando chega na gestão do time, na gestão do atleta, há uma desconexão com o processo todo. E aí eu acho que é talvez o maior desafio que exista hoje, não só no futebol mundial, mas no futebol brasileiro, a conexão dessas esferas, né? Então, me parece, a princípio, que há uma necessidade, primeiro, de você conhecer, né, o clube como todo. Por quê? Porque se você faz uma má gestão financeira de um clube, o reflexo é imediato em todas as esferas. Se você faz uma má gestão jurídica, eu já vi muito perto de nós maus exemplos de contratos mal feitos, a consequência do pagamento posterior te afeta. Então, há uma necessidade aparente e necessária de que o gestor de clube ele tenha uma equipe muito bem conectada com essas esferas, para que depois o reflexo das instâncias menores, mas olhando de cima para baixo, consiga se desenvolver. Porque gestão de time é muito particular. Então eu posso fazer uma ótima gestão de clube, mas se eu não tiver um gestor de time, um coordenador de futebol, um gerente esportivo apto, já não existe a conexão, né, com quem está lá em cima fazendo a gestão do clube. E ao mesmo tempo, se esse coordenador de futebol, se esse CEO não faz uma boa gestão de atletas, também não há conexão com as esferas superiores. E aí os exemplos estão muito próximos de nós aqui do má resultado disso. Qual é a duração do curso? Um curso de educação física, por exemplo, 4 anos. Esses que a gente está citando aí. 4 anos, 5 anos. É o tempo necessário para você dizer assim, estou formando um profissional capacitado para colocar no mercado de trabalho. E isso incluindo a prática. Isso incluindo a prática, né? Porque dentro, hoje, vou dar só um exemplo, houve uma mudança aí nas normativas nacionais de educação para os cursos de educação física. Tem uma nova DCN que 800 horas são de prática. Então, estou falando de educação física. Aumentou-se a carga horária de prática. Eu acho que é um dos diferenciais, né, Alex, da Faculdade de Sojipa é isso. É a prática. Falando nessa questão, né, de gestão, trazendo aí. Eu sou formado em finanças, né, faço a parte de gestão administrativa da IES, do corpo administrativo da IES. Há 2 anos atrás, a convite do nosso diretor, ele me convidou para ir para fazer participar do projeto de futsal, que é um projeto universitário de extensão, que está dentro do PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, vinculado ao PPC do curso, que é o projeto pedagógico, para desenvolver ensino, pesquisa e extensão, né? E quando fui vivenciar a gestão do futebol, eu imaginava, quando cheguei, que era a mesma gestão de organização. Não, a gestão do futebol ela é bem atípica. Envolve-se, tem a gestão de grupo, tem a questão de recursos humanos, tem a questão de logística, tem a questão do momento, do resultado, né? Uma instituição tu busca um resultado, e como o professor mesmo disse, né? E às vezes a gente tem que cuidar para não se tornar torcedor, né? Amante pela camisa, e tu tem que cuidar de todos os sentimentos para te fazer uma gestão, né? E acompanhar isso, e o resultado é a longo prazo dentro do esporte coletivo, né? E às vezes a ansiedade de a gente querer ultrapassar algumas barreiras ou alguns processos atrapalham no resultado final, ou não chega no resultado desejado pela organização, pelo clube, né? E aqui eu estou tendo uma vivência extraordinária, né? Extraordinária, assim, estou há 2 anos dentro do projeto, né? Magnífico, ao lado de grandes líderes, né? Grandes profissionais, né? Atualmente hoje a professora Luísa Reis, atualmente a doutora Camila Rodenbusch, que é da parte pedagógica e coordenadora do curso de Educação Física, professor Haroldo, professor Choco, o professor Ederson, da área de gestão, assim. Então é extraordinário e realmente é um desafio. A gestão de clubes é um desafio diário,
Diário. A gestão de uma IES, por exemplo, onde eu tenho uma vivência, tu planeja, tu organiza o semestre, né? Então tu tem todo um processo a seguir, né? Desde o corpo docente, do corpo discente, né? Da captação de alunos, etc. Mas o projeto, tanto esse universitário, especialmente que envolve ali da Faculdade Sojipa, que tem a responsabilidade social, empoderamento feminino, tem a questão toda pedagógica, da vivência do acadêmico que entra no primeiro semestre e começa a conviver nesse âmbito, né, profissional, né, que já se tem, da competitividade, da análise de uma lesão, né, com a fisioterapia. Essa vivência, com certeza, somente a Faculdade Sojipa tem hoje dentro da sua instituição de ensino superior. Alex, estava falando de captação. Vocês captam alunos ou atletas? Alunos. Ou dá para fazer as duas coisas? Alunos. E aí, dentro desse quadro de discentes, a gente detecta os talentos. Inclusive, nós temos uma disciplina de detecção de talentos, que eu acho que é coordenada pelo professor doutor Júlio Brunhoralo, né? Que faz isso muito bem. Voltando a uma questão que o Alex falou que é importante, né? E o Choco até comentou no início da fala dele que assim, o trabalho com o futebol feminino é diferente. E tem uma pergunta que todo mundo faz assim: por que o futebol feminino está crescendo? Algumas pessoas atribuem assim: porque a CBF obrigou aos clubes que tivessem o futebol feminino. Não sou eu que dou essa resposta, mas eu conversando com as doutoras, né, que estão em volta de nós e olhando um pouco do cenário, lendo um pouco, a gente vê que é uma mudança também em relação à questão social, né? Nós temos um empoderamento da mulher na sociedade como um todo, questão da igualdade, né, dos gêneros, e esse reflexo da sociedade foi para o futebol feminino também como foi para os outros esportes. E isso, consequentemente, traz com que nós tenhamos, né, um crescimento gigantesco, logicamente com milhões de outros fatores, como é o caso da publicidade, da monetização. Temos exemplo aí da seleção dos Estados Unidos, que agora equiparou os salários, né, dos atletas da seleção masculina quanto da feminina. Então nós vemos o futebol feminino como um todo, tanto a nível nacional como a nível mundial, entrando num outro patamar que eu acredito que não terá retrocesso. E por isso a necessidade de profissionalização das pessoas que trabalham com o futebol feminino, diante de um cenário onde você tem pouca pesquisa, você tem pouco dado. E aí o Choco ele comentou no início da fala dele assim, o desafio de trabalhar no cenário do futebol feminino para os treinadores que vêm do futebol masculino, porque existe toda uma detalhes desse processo que são diferentes, né, de trabalhar com uma mulher e de trabalhar com um homem. Apesar de que, em termos de potencial, eu sou suspeito a falar, porque eu sou um apaixonado pelo futebol feminino, mas eu vejo aí algumas atletas nossas dando alguns dribles que eu não vejo mais no campo. E o Choco pode falar disso, né? Eu vi dribles das nossas atletas ali que eu falo, nossa, como isso aconteceu, né? Então ainda é um potencial, é um jeito diferente de jogar futebol que quem começa a assistir não quer mais parar, né? Sabe o que está acontecendo, Kleber? Aquilo que a gente tem comentado nos jogos que a gente tem feito e que a gente tem visto bastante no futebol e no futsal, o talento. E as meninas estão tendo talento dentro da quadra. Elas estão dando caneta, elas estão dando chapéu. Cara, na verdade é aquela palavra, elas estão abusadas, velho. Elas estão abusadas. Então, às vezes no treino eu vejo algum lance, eu começo a rir, né? Delas vê que eu tô rindo, eu digo assim, tu tá brincando, tá abusando, né? Daí elas me olham, dão uma piscadinha, vai. A própria Isa que teve aqui, né? Faz muito isso. A Isa tá abusada, né? Tá abusada. Tá abusada. Nós temos a Eduarda, que tem 16 anos, cara. Veio do campo também, tá se adaptando no futsal. Mas ela com a bola no pé é sacanagem, Kleber, é sacanagem, ela não respeita ninguém. Qualquer uma que estiver na frente dela, ela vai para cima. Então, a gente vai descobrindo aí um talento das meninas. Claro, porque às vezes eu falo para ele, o jogador com a bola no pé pode ser extraordinário, mas o futsal ele tem uma coisa que a gente tem que marcar. Não é que nem o campo, a gente pode colocar 9 para marcar e dizer, tu não precisa marcar, tu pega a bola, tu vai para cima e tal. Antigamente no futsal, há muitos anos atrás, antes do Choco, né, dava para fazer isso, mas agora não dá. Agora aumentou a quadra,
os times estão mais qualificados, tem mais paciência para fazer gol. Então, se tu ataca, tu faz um contra-ataque de 4-3, 4-2, tu tem mais tranquilidade para dar o passe, e a gente acompanhou muito isso. Então, as meninas, eu tô tentando colocar elas, e tudo que eu ensino, eu não ensino como futebol feminino, estou ensinando como se fosse o futebol masculino, e é isso que elas querem. Então, a gente tem goleiras novas, a gente tem goleiras mais experientes, então a gente vê essa transição também, porque a gente dá muita risada. Nós temos uma goleira muito nova, uma menininha, que, cara, ela... A gigante. Eu chamo ela de gigante e a gente fica brincando. Então eu chego nela, ela diz assim: não, tu não me chamou pelo meu apelido. Aquele apelido, eu digo gigante. Daí ela gosta. Ela cresce. Porque ela tá crescendo em cima dos adversários, ela tá crescendo em cima das colegas. Hoje ela chama as colegas pra não, final do treino, vamos finalizar e tal. E às vezes eu tenho que dar uma acalmada, porque o treino, a gente às vezes vai 2 horas de treino, aí tu sabe, chega no final para finalizar pode machucar, então a gente está prestes a chegar na competição aí. Então hoje já é um treino mais leve e a gente pede para elas irem mais calma, mas não tem como. Quando tá ali dentro da quadra, tu sabe, tu joga também, quando tá ali dentro não tem como controlar isso, então eu tenho que dizer, acabou o treino. Não, mas não acabou o treino. Porque senão elas querem ir até o final naquela adrenalina, porque tem umas, né, que normalmente têm jogado mais. E tem outras que estão chegando e elas estão vendo que tem brecha. Então, sabe que o futsal tu precisa de um plantel. E o futsal ainda, Kleber, o relógio não está parando. Para nos últimos 2 minutos. Então, para as meninas alcançarem aquilo que elas querem. E muitos times, quando vão jogar a competição, que o relógio é parado, aí elas vão ver mesmo se realmente elas estão... É outro jogo, né? Nesse nível, é outro jogo. Ederson, o curso, o projeto do futsal feminino existe há 4 anos. Tu falaste de empoderamento, né? Tu percebe a mudança de comportamento, as meninas mais à vontade, né? Se livrando de um certo preconceito que existiu durante muito tempo em relação a quem praticava o futebol? Com certeza, né? É evidente, e uma das respostas para isso é o fato de que nós temos meninas de 16 anos, 17, até eu recusei algumas que tinham 15, né? Porque são muito jovens ainda para o nosso objetivo no início, que é de colocá-las no ensino superior, mas isso já é reflexo. E outro fator também, né, que nós temos conversado sobre isso, e até eu comentei ontem com uma pessoa sobre isso. Você vai encontrar poucas atletas acima dos 25 anos. Já é reflexo um pouco da sociedade da época em que elas começaram a jogar bola, que tinha poucas opções de pessoas para jogar. Hoje não. Hoje você vai ver nas escolas aí, nos bairros, você vai ver nos clubes uma base recheada de meninas vindo para o futebol de forma muito tranquila. Como se não tivessem vivenciado todos os desafios que as outras mulheres passaram para conquistar esse espaço. Isso é muito bonito, né? Porque isso já é um reflexo da questão do empoderamento feminino. As meninas já vão jogar futebol, já nascem com esses espíritos nas escolinhas, nos bairros. Eu tenho visitado algumas escolas de futebol, e aí você vai lá ver uma turma tem 16 meninas. Eu fui numa escola aí conceituada aqui de Porto Alegre, tinha uma turma de 16 meninas das 19 horas. Aí do masculino tinha 8. Então você já vê assim que é uma escolha natural. A menina já chega, pai, eu quero ir para o futebol feminino, eu quero ser uma atleta. E o pai já coloca na escolinha desde cedo. E isso já me traz uma evolução muito grande. Tanto é que por que nós temos um time jovem? Porque além de acreditarmos de que futebol é feito a longo prazo, montagem de time demora, né, para ser feita. Voltando à questão que o Alexander falou, né? É o desafio de você segurar as suas emoções e deixar um time amadurecer. Lógico que tem que ter peças mais experientes no meio, porque ajuda na maturação. Também tem o lado de que nesse momento nós estamos vindo com safras de meninas muito boas, muito talentosas. Então, eu até pensando há 5, 10 anos, nós teremos uma seleção brasileira aí de futebol feminino muito forte. Talvez o nosso país volte num cenário internacional tendo o futebol feminino como grande referência. Não tanto o masculino, porque o masculino passa por um processo de oxigenação aí a nível de base, né? E aí entra uma série de coisas que eu acho que nós falaríamos anos sobre isso, né? Se você for olhar as bases do masculino nos clubes, está assustador.
Porque as bases muito mal feitas, né? São poucos os clubes que conseguem ter uma formação de atleta nos diversos níveis, né? Normalmente a base ela tem sido assim nos clubes um amontoado de meninos lá jogando na mão de uma ou duas pessoas sem formação e que, né, lá por 16 anos salva-se um ou dois que vão se tornar profissional. Então, isso eu tenho visto e não somente eu, né, tenho ouvido isso de muitas pessoas. Me parece que o futebol feminino vem mais organizado, né? Vem com mais vivência de ter ao seu lado profissionais um pouco mais dedicados a isso e acredito eu, né, olhando para o futuro aí, que podemos ter uma seleção brasileira feminina muito forte. Na verdade, Kleber, completando aqui o que o Edros está comentando, é difícil mesmo. Eu vejo muitas escolinhas aí, principalmente lá em Viamão, onde eu tenho casa, né? Cara, meninos de 11 anos jogando com os de 15, não tem como. Não tem como um menino de 11 anos, ele jogar com um menino de 15 anos e ele querer jogar futsal e gostar do futsal ou do futebol. É muita força um menino de 15 anos jogando com um menino de 11 anos. Então, tem muitos caras que abrem a escolinha e tipo... bota os meninos jogar, tem 6 de 10, 5 de 15, bota todo mundo jogar junto. E não é assim. Então, hoje, para te preparar os meninos, até nós mesmos, quando conversamos com o seu Clóvis Tramontina, né? O seu Clóvis é um amante do futsal e ele falando que não tem mais jogadores habilidosos, não tem aquele... 1, 2, aí falamos aqui, nós estávamos falando antes em off, do Leozinho, do Leandro Lino. São 2 jogadores diferenciados que vêm há anos, só que a nível internacional ainda não, né, não chegaram naquele nível. Então a gente fica a refém de muitas coisas. Mas, Kleber, falando do time da Sojipa, voltando ao nosso time lá, temos umas meninas concorrendo aí as melhores da competição, jogaram a Copa das Rainhas, que era um campeonato que não podia jogar meninas que no ano de 2021 foram federadas. Então, a gente jogou com um time totalmente novo. Então, a gente fez um time para jogar aquela competição. Então, a gente tem uma atleta, que é a nossa goleira, que foi das Olimpíadas agora também, né? A Fernanda. A Fernanda, né? Até a gente... Foi 3º lugar na Surdo-Olimpíada, Surdo-Olimpíada, né? nossa Representando goleira. o Brasil. Então, o que eu quero te dizer é que, cara, um trabalho que começou e a gente começou devagarinho e aí o Ederson começou a descobrir alguns talentos e, cara, foi uma surpresa na Copa das Rainhas, porque, cara, são umas meninas de 16, 17, 18, 19 e lá chegam as meninas de 30, de 35. Com passagem por seleção brasileira. Aí eu olho para elas assim, eu disse... Não, vamos sentir, vamos com uma marcação aqui mediana. Mas se o time der uma cochilada... Não, vamos subir essa marcação. Cara, não dava 3 minutos, eu digo, pode subir. Pode subir porque é um nível. As meninas estão num nível alto. Por mais que a gente ache que não, a gente está num nível bom. Até porque, eu te digo, lá em Viamão se joga muito futsal. E eu trouxe 2 meninas lá de Viamão. Claro que as meninas fisicamente estavam muito mal. Mas elas chegaram no treino com as meninas e eu dei um tempo, né? Dei um aquecimento, dei aquela coisa toda, botei elas a treinar. Elas depois foram comigo de carona e elas disseram assim, poxa, mas teu time marca pressão. Eu digo, não, esse é o futsal. Se a gente vê que o time adversário está desarrumado, a gente marca pressão. Se a gente está jogando contra um time mais de qualidade, a gente marca meia quadra e também, quando não tem mais a bola no goleiro, a gente pressiona. Porque quando não tem mais a bola no goleiro no futsal, a gente tem essa vantagem de pressionar e aí vê a genialidade do adversário. E a gente tem atletas que estão fazendo isso. Então, no treino mesmo, a gente às vezes fala, eu falo, 20 minutos de pressão. Pressão. E elas acham que eu estou me preocupado do resultado, não. Eu tô vendo a atitude delas quando colocam o pé, quando elas marcam o individual, quando elas têm que marcar um atleta que joga muito, que aconteceu no final de semana. Então, muita gente, mas o atleta tal, e eu não tinha visto esses atletas. E não vi também. Fui no jogo e não vi. A gente perdeu o jogo de 2-1, que foi um detalhe do jogo, mas também não vi. Então, o crescimento dessas meninas é notório. E o futsal feminino do jeito que está crescendo, Kleber, certamente aí vai crescer muito mais. E eu já te digo,
eu tenho uma atleta que é a seleção brasileira. Se o treinador da seleção quiser, eu tenho uma atleta que é a seleção brasileira. Só não vou falar o nome dela para ela não ficar muito marrenta. Só você estraga. Mas eu tenho uma atleta que é a seleção brasileira. E tenho atletas que elas vão chegar, porque as meninas estão trabalhando e a gente vê assim no olho delas que elas querem mais. Então, isso que é importante. Outra coisa Deixa eu só falar uma coisa importante também, né? KTO.com, onde a diversão acontece. Passa lá para dar uma brincada, né? Hoje foi barbado no Brasil, né? Colocar 4 gols e o Brasil na batata. E quem apostou em gol de pênalti se deu bem, né? Apostou em gol de pênalti. Aproveitando, né, que estamos falando da KTO, para agradecer também, a KTO nos apoiou aí em várias situações nesse semestre, né, valorizando o futebol feminino. Então é muito importante, né, a gente também agradecer esses parceiros, né, como o caso da KTO, que apostou no futsal feminino, né, como poucas empresas. E agora, com certeza, é nosso momento de gratidão aí em relação a isso. Dando continuidade na questão da mudança de comportamento, eu tenho uma vivência direta. Eu tenho a minha filha Mirella, tem 14 anos, acompanha futsal, respira futsal, né? Desde a escola onde ela estava, né? No primário dela, e agora dando continuidade, e hoje o esporte que ela quer exercer, baseado, se inspirando nessas atletas nossas, porque ela é torcedora em primeiro lugar hoje da Faculdade de Sojipa, e lá em casa nós temos um Grenal lá em casa, entre eu, a minha esposa e a minha filha. Portanto, ela se inspira, né, dentro dessas meninas que hoje estão no elenco, né, a comando do professor Choco, faço o elenco da Faculdade de Sojipa, uma inspiração. E o que eu me dei, pude observar que as colegas delas começaram a pedir os links dos nossos vídeos para assistir, e agora estão fazendo um movimento na escola, lá em Viamão, para montar um time de futsal feminino, porque na escola não tem. Eles jogam integrado, como você diz, meninos com meninas, porque o elenco assim, e elas estão fazendo um movimento através para ter o futsal feminino na escola. Como é que é o mapa do futsal feminino aqui no Rio Grande do Sul? Como é que está distribuído? Tem futsal em todas as regiões ou tem em algum lugar que está concentrado? Hoje a grande referência do futsal feminino gaúcho é a Celemaster de Uruguaiana, que está nos representando na Taça Brasil. Inclusive hoje tem jogo, ontem eu assisti, estávamos torcendo por elas. Aí tem Uruguaiana. Hoje na Série O, na Copa RS, nós temos times de 15 lugares diferentes. Então, para vocês terem uma ideia, na Liga Gaúcha, que é uma das organizadoras do futsal feminino, eles têm 15 times no campeonato principal, né? E aí na Federação Gaúcha de Futsal que nós disputamos, tem mais 15 times que disputam as principais competições na ouro. Depois tem mais 10 na prata e tem mais 10 na bronze. Então são praticamente 35 times de futsal distribuídos ao estado. Tupandi, Rio Pardo, Bento Gonçalves, lá eu citei Uruguaiana, Pelotas, então Carazinho, Passo Fundo, vou falhar aí com alguns nomes porque são muitas cidades. Então o futsal feminino gaúcho, ele está, digamos assim, pulverizado no estado todo. E o mais interessante disso tudo é que você pensa assim, há um tempo você tinha só uma Série Ouro ou uma Liga Gaúcha com 5 times, né? Os mais tradicionais tinham o feminino, a CBF lá em Carlos Barbosa, e aí de repente, em questão de 3, 4 anos, você tem quase 30 equipes, né, disputando certames aí ao longo do estado e todas buscando vaga nas competições nacionais. Não dá para dizer assim, tem equipes muito inferiores, lógico que a Celemaster de Uruguaiana é o grande exemplo, porque é um projeto que já vem há uns 8, 10 anos, né? Por isso que hoje é a principal equipe aqui do estado. Mas nós estamos ali, né, Choco? Nós estamos colando, nós estamos no retrovisor delas e tenho certeza aí que o nosso objetivo eu brinco com o pessoal lá de Uruguaiana, nosso objetivo é nós ir em Uruguaiana, então... Como é que tá essa comparação com o Uruguaiana, Choco? É que na verdade é um time profissional, né, Kleber? É um time que vem há anos já, treinado pelo André, que é irmão do André Luiz, é filho do André Luiz, que foi um grande pivô de futsal, jogou no Internacional. Na verdade, quando eu cheguei no Inter, o André estava se aposentando já,
mas era um pivôzaço. O André ele jogava futsal e chegou a fazer ter uma passagem no futebol Teve de campo profissional. no campo, é verdade. E interessante isso, né? A gente falou com o Paulete, falou com o Ortiz, né? Todos Todo os mundo, grandes craques têm todo mundo passou pelo campo. E, cara, eles fazem um trabalho profissional. Claro que é bem diferente do nosso. Aqui nós treinamos 2 vezes na semana e é um horário depois da aula das meninas. Então, para algumas meninas fica tarde, algumas meninas fazem um esforço enorme. Mas a gente sabe também que não tem, né, Kleber? Não tem glória sem esforço. Todo mundo tem que correr de atrás. Se eu voltar atrás do meu tempo, eu pegava 2 ônibus, 4 ônibus, né? 2 para ir até o Beira-Rio e 2 para voltar. E quando não tinha grana, pegava um, saía mais cedo, aí ia caminhando até o Beira-Rio, porque na volta, cansado, tinha que pegar 2. Então, até depois de conhecer a galera e pegar uma carona até metade do caminho e pegar um ônibus só. Mas as meninas, eu acho que elas fazem um esforço, e eu tenho essa liberdade com elas, eu converso com elas, pergunto como é que está a situação, e assim o cara vai sabendo, porque não adianta só chegar ali e dar o treino, né? Tem que saber como é que a menina vai, como é que ela vai chegar em casa. Muitas delas já levei em casa, dei carona. Sem te cortar, aí entra gestão de atletas, né? Nós estávamos falando da divisão, esse contato, né? E é muito legal, porque elas comentam, daí eu falo com elas de choco, minha oportunidade, eu tô jogando ali, tô estudando, e, minha oportunidade de estudar, de ser alguém mais adiante, e aí eu fico pensando, cara, é muito legal isso aí. Então, elas aí me dão um combustível de, não, temos que ajudar essas meninas de uma maneira ou de outra e tal. Então, às vezes, quando o tempo tá ruim, e tem umas que moram longe mesmo, que nem eu moro longe, daí eu digo, não, pode segurar aí no treino, que depois eu vou te dar uma carona, porque eu acho que muitas vezes, eu acho que muita gente fez isso por mim, Kleber. E quando o cara faz uma vez que outra, eu acho que tu ganha o atleta, né? Tu vê que o cara não tá ali, ela vê também que o cara não tá ali só para cobrar dela, e às vezes até para ajudar um pouco, porque a gente sabe que a gente passou dificuldade, não é fácil. Então, cara, esse projeto da Sojipa é muito interessante, cara, muito interessante. Tem meninas que têm mais condições? Tem, mas elas também não faltam um treino. Chegam para mim e perguntam, professor, e aí, tô legal? Professor, fiz certo? Professor, fiz errado? Então, é importante isso aí. E, cara, para mim tá me dando uma troca, assim, muito maior do que eu tive quando eu treinei time de futebol, Kleber. Porque quando eu treinei time de futebol, aí vai a diferença, né? Os meninos chegam, os meninos têm, o choco, aquela coisa. Então, o cara consegue colocar na cabeça deles e rápido. Então, as meninas, elas vêm do campo para o futsal, aí bola diferente, maneira diferente de dominar, maneira diferente de pensar dentro da quadra, o espaço é mais curto, o jogo é mais rápido. Então isso eu estou conseguindo passar para elas. Algumas ainda têm dificuldade, mas acredito que, como o Ederson e o Alex falaram, é um projeto a longo prazo. Eu acredito que, eu falei para eles já, no ano que vem esse time aí se manter aí 70% vai ser complicado. E estão te pressionando para conquistar título agora. Tu viu como sábado, é que não é nem agora, é sábado, já tem data e horário. Sábado a coisa vai pegar, Kleber. E sabe o que é importante? Eu queria fazer um adendo aqui em relação ao futebol feminino. Nós temos a Legendárias de Rio Pardo, que tem a professora Nick, que é a treinadora, viu? Nós temos uma treinadora gaúcha, né, que é a única treinadora mulher aqui no estado, que é a professora Nick, lá de Rio Pardo. Então, assim, olha como é interessante isso, né? Já treinadoras, né? A nível nacional nós temos a Cris Souza, que inclusive deu uma aula para nós na pós-graduação em futsal, né? Coordenada pelo nosso professor Marquinhos Xavier, que é o treinador da seleção brasileira. Nós temos uma pós-graduação na Faculdade de Sojipa em futsal, coordenada por ele, e a Cris Souza, que inclusive foi considerada a melhor treinadora do mundo, né? Recebeu essa premiação. Então era uma das treinadoras mulheres no país. E aqui no estado nós temos a Nick lá da Legendárias de Rio Pardo, que tem, né, crescido. Tá, e inclusive bem, o time da Legendárias é um dos times aí que nós temos desafio pela frente. Pegado. Ederson, tu falaste antes de modelo de construir a faculdade da Sojipa. O modelo norte-americano, né, do investimento no esporte universitário, e um exemplo que a gente teve aqui já com um perfil diferente que foi a Ubra, né? O que a Sojipa tem de parecido e diferente em relação a esses dois cases? Então, essa pergunta me foi feita semana passada e eu até refleti depois da pergunta, porque que é interessante.
nós tivemos não só a UBA, mas eu acho que Canoas também teve a... Qual que é a Universidade de Canoas? A La Salle de Canoas com o voleibol. Nós tivemos outros casos, né, de universidades investindo nos times coletivos. E tiveram muito sucesso, né? A UBA teve muito sucesso, né, no campo, no futsal. E a Faculdade de Sojipa, ela entrou num resgate disso, né? Quando nós pensamos nesse modelo, lógico que tem uma grande influência do Clube Sojipa, que a vocação é o alto rendimento, e essa retomada nossa de ter esportes coletivos representando o estado do Rio Grande do Sul, ela é uma continuidade da história que essas outras instituições deixaram de legado, que foi um legado que ecoou a nível nacional. Então hoje a Faculdade de Sojipa, ela dá continuidade a um trabalho que foi feito nos esportes coletivos, tanto pela Unicinos, pela PUC, pela própria UBA, que, né, teve essa notoriedade aí no campo, no voleibol, no futsal, a própria La Salle de Canoas, como disse o Alex, também no voleibol. Então, nossa Faculdade de Sojipa, nós estamos trazendo de volta um esporte coletivo fundado numa universidade, representando o estado do Rio Grande do Sul entre as faculdades, porque nós estamos resgatando um pouco dessa alma, né, aqui do Rio Grande do Sul, de ter esses esportes coletivos, dando continuidade a uma história que foi linda, porque eu era torcedor da UBA, eu era torcedor do voleibol do La Salle. Então hoje a Faculdade de Sojipa tem a oportunidade de dar continuidade e vamos ter agora no segundo semestre Copa Mundo do futsal feminino, vamos estar representando o Rio Grande do Sul. Somos uma das únicas instituições de ensino superior, dentre os times que virão aí de 10 países, a fazer parte dessa história. Então eu acho que nós estamos seguindo os passos que nos foram muito bem dados por essas universidades, tendo por trás um DNA de campeão de um clube que é referência internacional. E aí entra uma questão da democratização, que eu acho que é importante. Uma medalha olímpica, ela é reconhecida igualmente em qualquer país. Não existe uma medalha de ouro que seja mais bela por ser americana ou inglesa. Uma medalha de ouro numa Olimpíada, ela tem o mesmo valor para qualquer país. E aí, voltando à questão dos Estados Unidos. Esse modelo nos Estados Unidos é comum porque a questão do entendimento de educação pública nos Estados Unidos sempre trouxe o esporte e a saúde vinculado à evolução do ser humano. E nós, olhando esse modelo tão perto de nós aqui, já tendo sido executado em outros momentos, temos que dar continuidade. Então nós acreditamos nisso, nós acreditamos no esporte, na saúde e no conhecimento científico como forma de transformação social. Até que ponto o judô, né, multicampeão, né, super vitorioso, né, e medalhista da Sojipa, serve como carro-chefe para a faculdade? Então, o judô, vou citar lá o João Derli, Mayra Guiar, Maria Portela, Alexia Castilho, uma bela surpresa para nós aqui, que eu fiquei muito feliz, a G Couto, né, que está crescendo muito no judô nacional, e o nosso professor de lutas, o professor Kiko, que é o treinador da Seleção Brasileira de judô. O judô, ele carrega para nós um espírito muito interessante da combatividade, da disciplina. E quando você olha para o Clube Sojipa e você pisa num tatame que tem tantas medalhas olímpicas e que está a centímetros de você, você pensa assim, por que nós não podemos ser essa referência no futsal feminino? Por que nós não podemos, né, sermos uma referência mundial? Por que nós não podemos chegar onde essas pessoas, através do seu esforço, da dedicação, do investimento do Clube Sojipa chegaram? É a inspiração que nós tanto precisamos. E inspiração que veio principalmente das mulheres sojipanas que lutaram naqueles tatames, e nós temos lá desde de meninas que estão começando agora, chegando numa seleção brasileira de judô, até atletas consagradas, né? Como o caso da Mayra, da Maria Portela. E aí um exemplo da Portela nessa última Olimpíada, a questão da medalha, né? Que teve lá um golpe que ela deu, até citei isso outro dia numa aula, ela deu um golpe perfeito, mas não foi reconhecido pela arbitragem. Ela tinha ganho aquela luta, ela traria a medalha, mas não aconteceu. E ela teve uma visibilidade gigantesca no mundo todo, né, por ter perdido, por ter sido vítima de uma injustiça e que muitas vezes nós somos acometidos disso no dia a dia. Então esses exemplos de superação estão a centímetros de nós
E eu falo isso, a história do DNA de campeão, né? O DNA de campeão nosso tem que ser firme, ele tá ali, Você entra no Clube Sojipa, tem um mural lá com as mãos de tantos medalhistas. Inspiração maior que essa em solo gaúcho, a centímetros de nós, não tem como ser diferente. Porque a educação e o esporte transformam as vidas, realizam sonhos, né? E o próprio projeto, eu vi a tua citação da tua vivência, ajudam muitas meninas através de bolsas de estudos, incentivos, né, com esporte. Então isso é muito importante. É o que nós acreditamos, é transformar a sociedade através do esporte e da educação. Bom, falando em inspiração, a gente falou aqui de Lipatim, de Marcelo Paz, de Marquinho Xavier. O Choco, né, é professor e é aluno, né? O que representa, por exemplo, a passagem de um Roger Machado, né, pela faculdade? O Roger Machado, ele é a demonstração do quão importante se faz ter no alto rendimento pessoas capacitadas. E da importância, eu vou citar o Roger Machado, mas vou citar outra figura que está terminando os estudos conosco, que é o Chiquinho, que agora assumiu, né, na base do Internacional como treinador lá do Sub-14. Eles entenderam, essas pessoas entenderam que você ter uma história no alto rendimento, a tua história, ela é bela, ela vai te levar a um nível. Mas a partir do momento que você encerrou essa história lá no alto rendimento, que você foi campeão mundial, como é o caso do Yarley, essa história ela vai, com o tempo, ficando mais longe. E a tua luz vai diminuindo, porque isso vai se afastando, menos pessoas vão lembrando daquilo. E a partir do momento que você junta essa história e leva ela para o meio acadêmico, você traz ela de volta aos holofotes. Então, quando eu tenho um Roger Machado, que teve uma história linda como atleta, como eu tenho um Yarley, que tem uma história linda como atleta, como eu tenho um Choco, que tem uma história linda, um Alex Xavier, todos eles tiveram uma história linda, Maurício, histórias fantásticas. Eles têm essa vivência da prática já na vida deles. Aí eles vão para o meio universitário e conectam isso com o conhecimento científico, minimiza a possibilidade de erro depois no exercício da profissão deles. Então o Roger Machado, quando ele vem para assumir a função de treinador fundamentado com ciência e ao mesmo tempo com vivência e história, ele minimizou as chances de erro. E aí eu vou dar outros exemplos, como o Lisca, enfim, tantos outros profissionais aí, o Adilson Batista, que inclusive está conosco nesse curso de gestão 3 em 1. Esses profissionais que juntaram a ciência com a vivência, eles com certeza se destacaram no mercado, porque é impossível dar errado. E aí, o Choco sabe disso. O Choco até me comentou uma coisa muito interessante há um tempo atrás. Ele falou, olha, o aquecimento na minha época era de um jeito. Agora a ciência me provou que o aquecimento tem que ser de outro, e talvez daqui a 2 meses, 3 meses, a ciência me mostra que tem que ser de outro. Então, se o Choco não entra no meio acadêmico, ele ia ficar teimando que o aquecimento tinha que ser daquele jeito. E a ciência já mostrou que aquilo já mudou há 5, 10 anos. O Choco ainda tendo polichinelo. Verdade. Eu não vou dizer nada, mas Não faz assim. É DNA, né? Eu acompanhei todas, né? Não adianta. Acompanhei todos os aquecimentos, Kleber. Não te preocupa, não. Como a bola pesada, a bola mais leve, agora essa aí que o cara pode bater do outro lado, que ela vai de qualquer jeito. Então Mas, cara, é muito interessante tudo isso. E eu comento com os caras. A gente conversa seguidamente com o Yarley. E outra vez o Alex Xavier esteve aqui também e falou bastante da Sojipa. Então é interessante o cara tá nesse meio e ao mesmo tempo buscar, né, a especialização para que possa passar depois. Quando vocês começam a falar aí, eu já fico voando aqui em outras histórias. Então tem que ser assim, cara. Eu acho que é importante para o futsal, é importante pro futsal feminino, né, que é onde a gente está levando e fazendo bonito com essas meninas aí. E eu espero, Kleber, sinceramente, que o futsal, como o futebol feminino, cresça muito, porque eu acho que só assim eu acredito que nem o seu Cláudio falou, que o nosso esporte seja olímpico, porque a gente precisa aí do futebol feminino estar em alta para que tudo isso possa... Não só em alta, né? Todos os estados jogando o futsal feminino. Competições a nível nacional. Uma grande evolução, né, Choco? A questão da CBF ter assumido aí as seleções, eu acho que vai ter um reflexo, né,
daqui um tempinho aí também para as outras organizações. E aí entrando numa situação que você comentou também antes e o Kleber me perguntou, né? Não dá, assim, nós temos que passar esse momento, né? Gênios existem poucos, então quando você encontra um gênio no meio do caminho, você pode botar ele na presidência de um clube de futebol que ele vai ter sucesso. Mas é difícil de encontrar gênios, né? São poucas as lâmpadas. Então, o mais fácil que é? Vamos colocar em presidência de clube pessoas que estudaram, que se qualificaram, que entendem de gestão de futebol e tudo mais, né? Então, Choco, quando você fala assim, por que demorou tanto pro futsal feminino, pro futsal mundial chegar a ser um esporte olímpico? Porque ele não estava profissionalizado, ele não estava na mão de pessoas que conhecem o esporte. E eu acho que vai chegar a ser olímpico, porque agora todo mundo está praticando. Então tá, gente. Muito obrigado, valeu. Ederson, Alex, Choco. Feito, né, presidente? Baita papo. Os caras são bons, né? São bons, tem muita coisa para falar e olha, me interessei pela faculdade. Eu acho que eu vou fazer um curso de gestão. Estamos te esperando. Vamos fazer. Está mais do que convidado, Choco. Mas não pode, já vamos fazer essa programação de ele não ser colega do Choco, né? Isso aí sim. É o primeiro princípio primeiro princípio, né? Primeiro Aquela princípio. colinha, Kleber. Porque senão aí já vai rolar o quê? Olha o exemplo. Tu viu, você já vai se complicar, já, viu? Pô, é brincadeira. Não adianta, cara. verdade. Eu tô sentindo falta de um cara aqui que não vem aqui, porque ele tá de aniversário hoje, se eu não me engano, foi ontem o aniversário dele. O Lauro Santos tá lá na Bahia, então mandar um abraço pra ele. O Lauro. Um abraço. Esse é meu. Pô, os caras querem me derrubar. O Lauro não, pô, é legal, né? Nós somos da mesma raça, é legal. Aqui, nós vamos aqui e tal. Mas eu não gosto de ficar queimando as pessoas que tá longe. Mas ele mandou uma mensagem pra mim e falou assim: e o prazo do show com o treinador é sábado, se não ganhar? Depois te mostro. Depois te mostro. A gente vai atualizar esse podcast. Do aqui. Lauro eu não acredito. Do Lauro Vou te mostrar depois. Ele falou assim, ó. Lauro é minha bruxaria, cara. Ele falou pra mim o seguinte ainda, ó. E se ganhar meio de pouco, ainda vale também. Show, aumentou a responsabilidade. A gente volta semana que vem em nome de KTO. Um abraço, tchau, tchau. Valeu. Valeu.